No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que está muito próximo da máxima histórica e sobre o SP500 que fechou então a semana na sua máxima histórica, o que é muito interessante porque os Estados Unidos, as ações dos Estados Unidos ainda é a maior potência global, maior potência econômica e geralmente quando o SP500, ou seja, quando a bolsa dos Estados Unidos está subindo, o mundo aí está vendo com bons olhos a economia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, Dow Jones sobe com recordes no SP500 e Nasdaq também. Esse foi o fechamento da semana passada, sexta-feira. Então, se a gente colocar aqui, diminuir, né, o período do gráfico, vamos colocar um ano. Então, o último topo tinha sido aqui em torno de 6.144 pontos e agora estamos em 6.173 pontos. Então, máxima histórica do SP500 e o Bitcoin próximo da máxima histórica. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, então analise aqui as informações do vídeo, tire suas próprias conclusões. Bom, então, por que é tão relevante aqui o SP500 quando a gente fala de Bitcoin? Porque, basicamente, o que está acontecendo, em resumo, na economia global depois da crise de 2008, então aqui tivemos o início aí da crise de 2008, aqui tivemos o auge com em torno de 55% de queda no SP500, que é o principal índice aí dos Estados Unidos, é como se fosse o Ibovespa aí dos Estados Unidos. Basicamente, os bancos centrais do mundo inteiro começaram os programas de quantitative easing, ou seja, imprimir dinheiro e salvar os bancos. Então, eles salvaram aí o sistema financeiro que estava colapsando e desde então cada vez mais os bancos centrais vêm baixando taxa de juros e imprimindo dinheiro. Então, desde então, tivemos mais de 800% de valorização aqui no SP500. É interessante observar esse gráfico aqui também que mostra a gradual redução na taxa de juros. E sempre que a taxa de juros sobe, temos aí um estresse no mercado. Tivemos aqui recentemente, certo? Então, tivemos um topo ali de taxa de juros em torno de 5,33 e agora estamos vendo uma manutenção da taxa de juros entre 4,33. Mas já tivemos então um estresse aí no mercado americano recentemente aqui, aproximando novamente o gráfico, a gente consegue observar que caiu aqui do topo o SP500 quase 20%. Certo? Então já tivemos aí esse estresse no mercado, mas a bolsa americana está fechando muito próxima aí da máxima histórica. Outro gráfico que ilustra isso muito bem é este daqui que vocês estão vendo na tela, e para quem está só ouvindo o áudio, então é basicamente a base monetária aqui do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e desde 2008 fica claro a expansão da base monetária, o quanto que a base monetária dos Estados Unidos aumentou significativamente. E junto com isso, então, o SP500 aumentou significativamente e o Bitcoin, é claro, porque o Bitcoin foi criado naquela época, inclusive no bloco Gênesis do Bitcoin, consta aí a manchete onde os bancos estavam sendo salvos. Então, a gente tem também o ouro aí na máxima histórica e vários ativos aí se valorizando. Inclusive, tem um artigo que fala sobre a relação entre base monetária, no caso aqui M2 e esses ativos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Bitcoin, em 83% dos casos onde a base monetária, o M2, aí, estava aumentando, o Bitcoin se valorizou. Para o caso do ouro, 68%, SP500 também tem essa relação próxima com o M2. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Os Estados Unidos começou a imprimir cada vez mais dinheiro e vários ativos começaram a se valorizar, inclusive o SP500. E a gente vê essa certa relação entre Bitcoin e SP500, Bitcoin e economia global. Por quê? Porque quando o caos se instaura, então todos os ativos despencam. O pessoal vende tudo para buscar liquidez. Boa parte dos investidores ainda vê o dólar como um dos principais ativos ou porto seguro global. Isso está mudando bastante, inclusive o rating de crédito nos Estados Unidos caiu recentemente, mas o fato é que, por exemplo, quando o SP500 cai, vamos colocar 5 anos aqui para o gráfico, para o período aqui ficar o mesmo. Então, por exemplo, a gente teve uma queda recente aqui no SP500, tivemos essa queda recente no Bitcoin aqui. Vocês conseguem ver uma certa similaridade entre os preços dos ativos, com a diferença de que o Bitcoin tem talvez ainda
de forma mais acentuada, de forma mais presente ou de forma mais clara os ciclos de 4 em 4 anos. Então aqui a gente teve em 2017, depois em 2021 e agora em 2025. Bom, dito tudo isso, qual que é o ponto principal do vídeo aqui hoje? O ponto principal é que o SP500, depois de toda a questão das tarifas, certo? Então aqui as ações dos Estados Unidos caindo com a escalada da guerra comercial com a China, a questão das tarifas nos Estados Unidos, a gente teve essa queda bastante significativa e agora está subindo bastante e fechou a semana ali em um período de alta, chegando muito próximo aí da máxima histórica do SP500. E dito isso, então, se a economia mundial estiver funcionando, a tendência, claro, a gente não tem como prever o futuro, mas historicamente, então, quando a economia mundial estava bombando, crédito barato, dinheiro, mais dinheiro por parte de bancos centrais, então o Bitcoin costumava se valorizar também. E por outro lado, temos uma corrida aí de vários grandes players para o Bitcoin. Então, se a gente observar, por exemplo, os maiores detentores de Bitcoin do mundo, e aqui é uma notícia um pouco desatualizada, de dezembro de 2024, então vários desses players aqui têm ainda mais Bitcoins. A gente tem ETFs de Bitcoin, aí a gente tem o Satoshi Nakamoto, exchanges como a Binance, e agora entrando com cada vez mais força grandes empresas como a MicroStrategy. Aqui no caso do Brasil a gente tem a Melius e outras empresas fazendo caixa do Bitcoin. E aqui importantíssimo também a gente tem o governo dos Estados Unidos com algumas unidades de Bitcoin e o governo da China também, certo? O governo dos Estados Unidos, na época da reportagem, 198 mil Bitcoins. O governo da China, 194. Então existe uma corrida para o Bitcoin. O mercado está mais favorável, os Estados Unidos está mais favorável em relação ao Bitcoin. Eu eventualmente converso com investidores, pessoas do mercado financeiro, do sistema bancário, e a percepção aí dos players no mercado financeiro mudou, principalmente nos Estados Unidos, que é o cara que ainda manda no mundo. A comunidade global financeira está mais amigável a criptomoedas, ao Bitcoin, na administração de Donald Trump. Isso pode impactar positivamente o preço do Bitcoin. Então temos aqui vários players. Bom, o ouro denota também a desconfiança no sistema fiduciário. Então temos, por exemplo, um recorde de dívida nos Estados Unidos de mais de 37 trilhões de dólares e aumentando. E o colapso das moedas fiduciárias aí que eu já mostrei em vários vídeos, com o dólar perdendo boa parte do seu poder de compra aí ao longo dos anos e o real também. Então é basicamente isso que está acontecendo. Temos players aí com uma valorização bastante significativa, temos Melius aí com mais de 165% de valorização em reais no ano, e a MicroStrategy, desde que começou a adotar a estratégia de caixa em Bitcoin, tem mais de 3.000% de valorização. Então basicamente estamos vendo essa corrida para o Bitcoin e estamos vendo a máxima histórica no SP500 também. Várias coisas podem mudar isso. Por exemplo, aqui a gente teve uma pequena queda no SP500, provavelmente... não, eu estou num período muito curto aqui. Aqui, certo, a gente teve uma pequena queda recente no SP500 e depois uma mais recente ainda agora em junho, por causa dos conflitos que estão acontecendo. Temos vários conflitos hoje em dia no mundo também, o que pode afetar os mercados. Então, possivelmente, se a gente observar aí uma queda no SP500, isso pode afetar no curto prazo, pelo menos, o preço do Bitcoin. No longo prazo, me parece que os ciclos aí de halving de 4 em 4 anos são o fator mais relevante, é o fator mais relevante aqui na equação. Mas no curto e médio prazo, então, o preço do SP500 acaba influenciando muito no preço do Bitcoin. Estamos vendo, então, o SP500 muito próximo da máxima, o que pode ser positivo para o Bitcoin, juntando ao fator da corrida ao Bitcoin por empresas, estados, ETFs e fundos. A gente pode ter vários fatores confluindo para uma máxima histórica ainda maior do que 111 mil dólares, ainda para esse ciclo de 2025-2026. Lembrando, novamente, já falei, mas não canso de repetir, não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas para todo holder aí de Bitcoin, todo bitcoinheiro, às vezes acaba ficando um pouco entediado, certo? Porque boa parte do público do canal, acredito que não costuma fazer muitos trades, então
O conteúdo do canal também é bastante focado no Bitcoin especificamente, e não em outras criptomoedas. Então a gente fala sobre projeções para o futuro, o que será que pode acontecer, qual a conjuntura econômica global, para onde estamos indo, fazendo alguns cenários aí. Então eu acho interessante o fato do SP500 ter fechado aí a semana muito próxima da máxima histórica, e pode ser muito interessante, pode ser um fator bastante bullish para o preço do Bitcoin. Eu quero saber a opinião de vocês, então, nos comentários. Vocês acham que veremos aí o preço do Bitcoin subindo ainda em 2025, 2026, neste ciclo ainda? Eu, particularmente, chutaria que sim, não temos como ter certeza e veremos aí no futuro. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.